Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. O livro de Gênesis, capítulo 13, versículos 1 ao 4, nós lemos: Subiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, levando sua mulher e tudo o que tinha, e Ló o acompanhava. Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Nas suas jornadas, subiu do Neguebe para Betel, até o lugar onde outrora estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali fizera. E ali invocou Abrão o nome do Senhor. O caminho de volta. Se olharmos um capítulo anterior, capítulo 12, versículos 10 ao 20, iremos perceber que Abrão deixa Canaã, a terra prometida, durante um período de fome para ir ao Egito. O texto nos diz que para chegar ao Egito, Abrão teve que descer. É o capítulo 12, versículo 10. Queridos, sempre que um servo de Deus deixa o lugar onde o Senhor o colocou, ele pega um caminho de descida. Isto é visto nas ações de Abrão enquanto ele esteve no Egito. Perceba, no capítulo 12, versículos 12 ao 18, diz que ele mentiu sobre Sarai. Ainda no capítulo 12, versículo 13, diz: ele a encorajou a cometer o mesmo pecado. No capítulo 12, ainda, versículo 17, diz: ele deixou o Egito pior do que o encontrou. E quando olhamos no capítulo 12, 19, diz: ele deu um péssimo testemunho aos egípcios. É o que nós vamos perceber neste capítulo. Mas perceba, tudo isto que Abraão passa no Egito acabou servindo de mau exemplo e também influenciou seu filho Isaque. Porque quando você olha em Gênesis capítulo 26, versículos 1 e 2, no momento de grande dificuldade, ao invés de Isaque clamar e buscar uma resposta de Deus, ele segue o mesmo exemplo do seu pai. Ele desce em direção ao Egito. Queridos, nós podemos entender que a viagem de Abrão ao Egito foi um desastre. No entanto, nenhum fracasso precisa ser permanente na caminhada da fé de qualquer pessoa. Por mais que ela tenha errado, Deus sempre nos dá uma oportunidade de mudar nossa história. Por isto, no capítulo 13 e o versículo 1 de Gênesis, diz que Abrão subiu do Egito. Que coisa maravilhosa! Enquanto ele tinha tomado um caminho de descida para entrar no Egito, e passou por todo esse processo, mas ao sair de lá, ele tomou um caminho contrário, que é um caminho de subida. O que nos interessa nesta mensagem é saber o que fez Abrão para retornar a Canaã, o lugar onde Deus o colocou. O que fez Abrão para restaurar as promessas que Deus tinha para a sua vida, para a sua família. Queridos do Senhor, perceba que o caminho de volta ao lugar da promessa, que era Canaã, exigiu dele 4 requisitos. Por isto, nesta semana, eu estarei falando exatamente sobre este assunto, o caminho de volta. Eu não sei qual de vocês que me ouve agora está nesse processo, quem sabe de descida, querendo sair de onde está, que é o lugar que Deus te colocou, que é a promessa que Deus tem para você, mas as situações e o momento difícil está tentando, te impulsionando a descer, a ir para o Egito. Egito, que eu me refiro dentro desse contexto, não é um lugar, não é um país, mas Egito na tipologia bíblica simboliza o lugar do pecado. Egito simboliza escravidão, distanciamento de Deus. Que você não desça ao Egito, que você não se ausente de Deus, que você não saia do lugar da promessa. Por isto, amados do Senhor, esta semana, Deus permitindo, estarei dividindo com os meus queridos irmãos exatamente este tema, o caminho de volta, que você possa voltar, que você não desça, que você permaneça no lugar da promessa que Deus tem para a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude esta semana
a retornar ou pegar o caminho de volta em nome de Jesus. Amém.